boa tarde. Chegou a sexta-feira, gente, dia 6 de janeiro. A partir de agora você acompanha as principais notícias de Sorocaba e da nossa região. Funcionários da coleta de lixo realizam paralisação em Jundiaí. Além dessa, veja outras notícias no Manchetes Noticidade. Gestão nova, problemas velhos. José Crespo calcula a dívida da Prefeitura de Sorocaba. Segundo ele, valor supera 30 milhões de reais. Na série de reportagens sobre os novos governos de cidades da região, vamos mostrar a primeira semana do novo prefeito de Ibiúna, João Melo. Hoje é dia de Reis. Dia do quê? De desmontar a árvore de Natal. Saiba a maneira correta de guardar os objetos natalinos que trouxeram tanta alegria no fim de ano. Na manhã de hoje, funcionários que fazem a coleta de lixo e a varrição de ruas em Jundiaí realizaram uma paralisação. De acordo com o sindicato da categoria, o ato durou aproximadamente 2 horas. Os colaboradores estão com o salário em atraso desde quinta-feira. Por telefone, a empresa responsável pelos serviços informou que a prefeitura não realiza os repasses contratuais desde o último mês de setembro e que irá realizar o pagamento dos funcionários por conta própria ainda hoje. A prefeitura da cidade emitiu uma nota informando que deve para a empresa mais de 36 milhões de reais e que a gestão anterior não deixou dinheiro em caixa para esses pagamentos. Disse ainda que todos os esforços necessários estão sendo empenhados para que não haja prejuízos à população. Um homem foi preso nessa madrugada suspeito por contrabando na cidade de Tietê. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o suspeito estava em um carro que foi abordado na altura do quilômetro 81 da rodovia Antônio Romano Esquincariol. Foi localizado no porta-malas do veículo 5.000 maços de cigarros de origem estrangeira. O motorista disse que retirou a mercadoria em Sorocaba e estava levando para revender em Tietê. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Piracicaba, onde o preso permaneceu à disposição da Justiça. O novo prefeito de Sorocaba, José Crespo, convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre a situação econômica e financeira da cidade. A conclusão é de que o rombo é grande. O prefeito de Sorocaba, José Crespo, reuniu secretários de governo durante uma coletiva para informar que a dívida da prefeitura é maior do que a que havia sido anunciada pelo ex-prefeito Antônio Carlos Panunzio durante a transição. Houve várias omissões, incongruências, irregularidades e agora nós vamos divulgar isso, porque senão passaremos a ser coniventes com os desmandos que agora foram documentados. O débito é de aproximadamente 30 milhões de reais e em caixa, a prefeitura tem cerca de 10 milhões, cujo destino já está comprometido. Nós tivemos que fazer o pagamento das férias dos professores, também nós tivemos um mandado judicial da empresa MOP, que está em liquidação. Nós também tivemos que atender essa determinação judicial, então esses 10 milhões hoje já foram gastos, né? A equipe do prefeito diz que esses dados são preliminares, os débitos da prefeitura podem ser ainda maiores. Entre os principais credores da administração estão os relacionados à coleta e também destinação final do lixo, que está sem receber 5 milhões de reais desde novembro, e a merenda escolar, cujo pagamento de 8 milhões ainda não foi realizado há 2 meses. A gente está tentando equacionar agora com os recursos que vão entrar no mês de janeiro, mas esses pagamentos se referem às medições de novembro. Não as medições que vão entrar em dezembro, que venceriam em janeiro. Por enquanto, a ordem para essa nova gestão é reduzir os gastos. Se a gente não fizer isso agora, nós vamos fazer perdurar essa situação pelos 4 anos talvez. Por meio de nota, a assessoria do ex-prefeito Antônio Carlos Panunzio informou que todos os detalhes sobre a prefeitura foram passados durante a transição e que o atual prefeito foi informado sobre esse déficit no caixa. E ainda falando sobre a Prefeitura de Sorocaba, José Francisco Martinez, do PSDB, que foi anunciado como secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas, desistiu de assumir o cargo. Por telefone, fomos informados que a decisão foi tomada por motivos pessoais. Martinez volta agora para o cargo de vereador. Ele disse que preferiu se afastar para poder
votar a reforma administrativa, de maneira imparcial. Ele ainda não tinha sido empossado como secretário, pois a pasta que ele iria assumir não existia e seria votada nessa reforma. Quem fica no lugar dele no Legislativo seria o JP Miranda. Nós entramos em contato com a Prefeitura para saber quem assumirá a pasta, mas fomos informados que essas informações serão divulgadas no período da tarde. Mais problemas para os novos gestores, dessa vez na gestão da Santa Casa de São Roque e do Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista. Agora as duas entidades passam a ser administradas pelas prefeituras. O prefeito Cláudio Góes de São Roque divulgou a revogação da intervenção da Santa Casa, que antes tinha como gestora a empresa FENAESC. Sobre esse assunto eu converso agora com o prefeito. Boa tarde, prefeito. Foi necessária essa mudança? Sem dúvida, a situação estava insustentável, a cidade já não aceitava mais pelos maus atendimentos, falta de médicos, greve de funcionários e também a gestão. Acompanhávamos isso de longe, assim, antes da eleição, antes agora da posse e agora, depois do início do nosso governo, detectamos várias situações ali que nos colocaram numa condição de realmente decidir pela intervenção e a devolução da administração para a Irmandade da Santa Casa de São Roque. Como vai ser agora a relação Prefeitura e Irmandade? A relação, como sempre foi, antigamente, em outros governos, logicamente, respeitando o convênio, sendo parceiro, dando sustentação à administração como um grande parceiro. Então, isso vai ser retomado. Nós iremos cumprir o convênio que existe e que já está em vigência até o ano de 2018. Enfim, uma grande parceria colocada agora junto à sociedade será retomada. Com essa medida, a greve dos funcionários da Santa Casa deverá chegar ao fim? Esperamos que sim. Já temos notícias, informações de que a provedoria está já conversando com a nova administração, inclusive, importante se frisar isso, estará já negociando com os representantes dos funcionários para o acerto, a pactuação, a combinação para que tudo volte à normalidade. Tá certo, prefeito. Muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. A polícia de Sorocaba apreendeu nesta quinta-feira um dos menores que participaram do ato de vandalismo na Diretoria Regional de Ensino. A polícia também identificou um outro suspeito de ter invadido o local no final do mês passado. O menor de 16 anos foi apreendido em casa, na zona norte de Sorocaba, depois de postar na rede social essa foto dele no dia em que a diretoria de ensino foi invadida. Quando eles começaram a postar fotos dos livros queimados, da invasão da diretoria de ensino, nós trouxemos essa informação até a delegacia seccional, onde o Dr. Carriel, delegado seccional, ele já, de imediato, já começou a fazer investigação para fazer um levantamento melhor do que havia acontecido. Na residência foram encontradas as peças de roupas usadas por ele no dia do crime. No momento em que ele foi aqui ouvido em declarações na presença do seu defensor, ele deixou claro que aquilo era um ato de repúdio à reforma no ensino médio e um ato de repúdio especialmente ao governo federal. Essas declarações serão encaminhadas aí à Vara da Infância e Juventude de Sorocaba e a gente não descarta ainda a instauração de um inquérito policial para apurar a participação de maiores aí. A polícia também já identificou um professor da rede estadual de ensino de Sorocaba que também teria participado da ação. Ele deve ser intimado nos próximos dias. Não se descarta aí ao indiciamento aí numa associação criminosa, no dano ao patrimônio público, até mesmo na realização do incêndio doloso. O crime foi em 21 de dezembro. Segundo a polícia, aproximadamente 30 pessoas invadiram a Diretoria Regional de Ensino de Sorocaba. O grupo queimou carteiras e livros. A polícia agora trabalha para identificar os outros envolvidos no ato de vandalismo. Próximo bloco, fomos até Ibiúna para mostrar a primeira semana de trabalho do novo prefeito João Melo. O Manchetes Noticidade volta já. Um homem foi preso na noite dessa quinta-feira suspeito por estupro de vulnerável na Vila Martins, em Itu. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, o vizinho da vítima de 10 anos, teria passado a mão nos peitos dela quando a garota foi comprar um pé de alface. A menina é enteada de um PM que viu a ação. Ele deu voz de prisão para o homem que foi encaminhado à delegacia da cidade.
2 homens foram presos por tráfico de drogas após uma perseguição na noite em Sorocaba. De acordo com a Polícia Militar, a dupla que estava em uma moto não obedeceu a ordem de parada. Eles foram acompanhados e abordados. Uma revista na casa de um dos suspeitos fez os PMs encontrarem 7 tijolos de maconha e uma balança de precisão. A dupla foi encaminhada ao plantão policial norte e permanece à disposição da Justiça. Ainda em Sorocaba, outro homem foi preso por tráfico de drogas, dessa vez no conjunto habitacional Júlio de Mesquita Filho. De acordo com a polícia, com o suspeito de ser o responsável pela distribuição de drogas no bairro, foram localizados R$50 mil em dinheiro, 5 tijolos de maconha, uma caixa de munições, aparelhos celulares, cartões e cadernos com anotações do tráfico de drogas. O suspeito também segue à disposição da Justiça. Vamos agora a Itapetininga, onde está o repórter Basílio Magno, ao lado da prefeita eleita Simone Marqueto, escolhida com números expressivos, mais de 40 mil votos, que representam aí 81,47% do total válido. Mais um gestor que vai ter muito trabalho por aí, né, Basílio? Boa tarde. Muito trabalho mesmo, Pedro Torres. Boa tarde a todos. Inclusive, agora há pouco, a prefeita Simone Marqueto, que está aqui do meu lado, ela fez uma reunião, uma coletiva de imprensa, para anunciar aí 2 decretos, um deles para fazer um pente fino nas contas da prefeitura e um outro cancelando 2 concursos públicos. E a prefeita vai explicar para a gente, primeiro começando sobre o concurso público. Muita gente se inscreveu neste concurso e por que foi cancelado, prefeita? Um concurso para educação e um para controlador interno. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde ao Pedro, às pessoas que acompanham Manchetes da cidade. A questão é o seguinte, nós formamos uma comissão dos decretos, um tem a ver com o outro. Nós começamos a encontrar dificuldades em relação para a real situação financeira do município. Com isso, nós vamos avaliar todos os contratos. Entre eles, o que está agora, e a procura é grande pela população, é do concurso público. Então, nós não temos um balanço financeiro hoje para arcar com essa consequência. Nós teríamos a expectativa de criar as vagas e as pessoas que passarem por essas vagas vão querer ser contratadas. Mas não foi feito um estudo financeiro para poder atender essas vagas abertas no concurso. Então, o edital é um só que abre para a educação e a outra situação. O que acontece com isso? A gente, também estudando todo o edital, houve ilegalidade. Por quê? Dentro do edital existem algumas vagas que foram abertas para a controladoria, só que não foi passado para a Câmara essa mudança de função. Então, na verdade, mesmo que as pessoas fizessem o concurso, mesmo que nós levássemos adiante o concurso, prestassem um concurso, elas não poderiam ser contratadas porque houve uma mudança do edital para aquilo que foi colocado para as pessoas fazerem as inscrições. Então, essa alteração depois não dá legalidade para isso, o jurídico teria que barrar. Então, a gente também optou vendo o relatório, um relatório jurídico já deixado em 2016, pedindo para que fosse adiado, fosse feito um estudo e aí sim, então, esse concurso poderia abrir. Então, nós estamos cancelando pela ilegalidade, a responsabilidade dela também financeira que não foi apresentada e deve também constar no decreto. Ok, prefeita, vamos falar de um assunto muito importante que interessa a população, que é saúde. Foi ampliada, inclusive, foi ampliado o horário de abertura ali de atendimento também de uma UBS muito importante aqui na cidade de Itapetininga. O horário foi para as 10 horas da noite, não é? Isso, na parte da manhã, no Jardim Mesquita, nós temos 2 pronto-atendimentos hoje que vão até às 10 da noite, em pontos extremos da cidade, e nós temos aí nesse e-mail o Hospital Regional, que a gente quer realmente desafogar o Hospital Regional, então nós colocamos 2 profissionais à parte da noite, até às 10 horas da noite atendendo. Inclusive, a gente mostra aí imagens da UBS do Jardim Mesquita, nós estivemos hoje cedo por lá e fomos abordados por um cidadão, o senhor Manuel Ramos. Ele disse que
tinha uma consulta marcada para a esposa dele às 7 da manhã, mas o médico atrasou na UBS, ele estava muito irritado. Perguntei para ele se foi a primeira vez, ele falou que isso acontece quase sempre. Qual é a resposta da prefeita? Bom, eu primeiro, assim, fico até agradecida em saber dessa situação, porque eu estou cumprindo meu horário de estar cedinho na prefeitura com as minhas atividades. Todo o secretariado também atendendo esse horário. A gente vai levar essa situação para a Secretaria de Saúde, verificar o que aconteceu, e aí a gente então vai ficar atento com essa questão do horário, que não é para acontecer mais. Pedro Torres, eu passo agora para você. Pedro, alguma pergunta para a prefeita Simone Marqueto, que já está no 5º dia de mandato aqui? Tá certo, Basílio. Primeiro eu quero dizer que muita gente está matando a saudade da dupla Pedro e Simone. Afinal de contas, para quem não lembra, a Simone foi apresentadora aqui na TV Sorocaba, também gestora do Departamento de Jornalismo. Isso não impede que nós cumprimos o nosso papel fiscalizatório, passe algumas demandas, converse sobre alguns problemas da cidade. Então, a primeira questão é sobre a questão do saneamento básico da cidade. Em 2015, a gente mostrou problemas graves de saneamento para quem mora na via conhecida como Marginal dos Cavalos. Inclusive, a gente tem imagens, mostramos nesse momento a situação grave que se encontrava lá em 2015. Esgoto a céu aberto, famílias sem água encanada, obras iniciadas, mas que não foram terminadas. Inclusive, 7 milhões foram investidos nessas obras. Simone, como é que vai ficar a questão do saneamento na sua gestão? Boa tarde a você. Pedro Torres abordou o assunto da Marginal dos Cavalos, aquele problema grave lá, quase crônico, de falta de saneamento. Qual a resposta da prefeita? Qual a solução que vai dar para isso? Nós estamos revendo todos os contratos, aqueles que já estão com as emendas para dar continuidade às obras, a gente vai fazer. Nós estamos fazendo um trabalho, sempre nossa gestão, com multidisciplinar. Então, nós já pedimos para fazer uma verificação lá da Secretaria de Cidadania, de obras, para avaliar esses pontos que são necessários, que as obras deem continuidade. A verba que nós temos hoje já está toda comprometida. Parte dela também está destinada lá. Então, nós vamos dar continuidade a esses trabalhos. Tá certo. Muito obrigado, prefeita. Só para terminar, as pessoas querem saber também sobre a Casa do Adolescente. Muita gente reclamando que algumas atividades foram encerradas por lá. Qual a resposta da prefeita? Isso, a gente tem toda semana reunião, eu repito de novo, uma gestão multidisciplinar. Então, o que acontece? Nós fizemos um levantamento hoje na Casa do Adolescente, que fica no Jardim Shangri-La, são 39 pessoas atendidas, jovens atendidos. Hoje, só existe lá um atendimento da saúde, são 13 profissionais da saúde. Como nós vamos fazer esse trabalho multidisciplinar em todas as ações da Prefeitura, nós já estamos sentando com o secretário de Esportes, Cidadania, e nós vamos montar uma ação para poder atender melhor essa população de jovem e também adulta, porque a gente pode fazer um reaproveitamento desses profissionais da saúde. Ok, prefeita Simone Marqueto, de Itapetininga, muito obrigado, boa sorte na sua administração. De volta com você aí no estúdio, Pedro Torres. Tá certo, obrigado, Basílio, obrigado a Simone também. De Itapetininga, nós vamos para Ibiúna. Lá é a primeira semana de governo do João Melo, que é médico, era vereador e após tentar por 3 vezes, agora assume a prefeitura da cidade. Ibiúna é uma das 29 estâncias turísticas do estado de São Paulo. A cidade começou o ano sob a administração de João Melo, do PSD, que já na sua primeira semana no cargo, enfrenta dificuldades com pouco dinheiro em caixa. O município, de 76 mil habitantes, tem um orçamento previsto para 2017 de 211 milhões de reais. O problema é que a cidade está endividada. As dívidas da prefeitura chegam a 30 milhões de reais. Um grande desafio para o novo prefeito. De acordo com o chefe do executivo, Ibiúna tem hoje pouco mais de 9 milhões em caixa. Para economizar, ele já colocou em ação um plano de enxugamento da máquina pública. As nossas primeiras ações foram uma portaria demitindo todos os funcionários em comissão, em cargos de comissão. E agora a gente está avaliando cada setor a real necessidade de funcionários para poder chamando gradativamente e ocupando esses cargos. João Melo só não soube dizer quanto a prefeitura vai economizar com os cortes de gastos. Outra preocupação do prefeito é com a saúde. Médico de carreira, ele foi eleito prometendo melhorias na área e diz que novas ações serão colocadas em prática. Nós somos um dos poucos municípios que tem hospital municipal. Não é Santa Casa, não é nenhum outro tipo de entidade. Então os custos realmente são praticamente todos arcados
com o SUS e com recursos próprios da Prefeitura. As nossas ações, basicamente, inicialmente, primeiro dá um choque de gestão para que os programas em que o município pode estar inscrito para que venham recursos federais e estaduais estejam ativos. A gente sabe que muitos deles estão sem ser alimentados com os dados adequados e a gente perdeu muito recurso nesse sentido. Segundo o João Melo, o desemprego na cidade é outro tema que preocupa a administração dele. Este ano, 3 ou 4 empresas devem se instalar efetivamente, gerando muitos empregos. E Ibiúna é uma instância turística, mas que ainda não explora realmente o turismo. Ainda é muito incipiente, é muito pequenininho esse campo e nós vamos investir pesadamente nisso. Hoje é dia de Reis, dia de desmontar a árvore de Natal. No próximo bloco a gente fala sobre essa tradição. A gente volta rapidinho.